Enfim, chegou o dia, né? Paula, Eduardo, está tudo bonito, tudo perfeito, vocês perfeitos, e nós estamos aqui para celebrar, uma festa alegre de celebração. E eu estava aqui vendo vocês aqui, lembrando que eu vi vocês crescerem aqui, né? Eu vi vocês, na época, só amigos, colegas, crescendo aqui nesta igreja, e depois vocês se encontraram em um momento diferente. E tudo começou em Guarapari. A minha história com a Ellie também começou em Guarapari. E aí, vocês estavam lá em Guarapari, tudo começou ali, e a Paula conta essa história em um vídeo. Diz ela que surgiu um clima esquisito, aí logo ela recebeu um carinho no cabelo, olha, recebeu um carinho no cabelo, e as coisas começaram a parecer assim, tudo diferente. Aqueles amigos de infância, agora, aquele carinho no cabelo, ela gosta, viu, Eduardo? E aí, tudo diferente. E aí algo interessante aconteceu. Depois de muita conversa, eles se encontraram neles mesmos. Interessante, né? Vocês se encontraram. E aí surgiu um convite para o Eduardo ir para São Paulo, pular de paraquedas. E depois de algum tempo, o Eduardo apareceu lá em São Paulo. Eles fizeram um tour por São Paulo. E depois desse tour, sem querer, surgiu um beijo. E aí eles estão aqui hoje. Duas perguntas, para a gente continuar aqui com o casamento. Vocês pularam de paraquedas? Os dois? Tá. A segunda pergunta, o beijo foi sem querer? Não, tá vendo? Tá bom. Bacana, tá vendo? Algumas pessoas dizem que duas palavras são importantes no casamento. Paula e Eduardo. Duas palavras são importantes no casamento. A primeira delas é beleza. Beleza, vocês têm isso de sobra. Primeira palavra, beleza. Segunda, paciência. As pessoas não têm paciência hoje em dia. Se está tudo bem, beleza. Se está com algum problema, paciência. Queria que vocês guardassem isso. Duas palavras, beleza e paciência. Se está tudo bem, beleza. Se está com algum problema, alguma dificuldade, paciência, porque tem solução para tudo. Eu pedi a cada um deles que citasse três qualidades. E segundo a Paula, o Eduardo, ele é gentil, responsável e educado. Gentil, responsável e educado. Eu conheço ele, né? Está estampado, né? São só três qualidades que eu pedi, tem várias outras. Segundo Eduardo, a Paula, ela é companheira, criativa e temente a Deus. E várias outras qualidades. Eu pedi três. O que eu queria dizer com isso? Cultive as qualidades. Fale das qualidades. Hoje os casais falam muito dos defeitos. Hoje os casais ficam todos os dias falando dos defeitos de um e do outro. E eu queria pedir para vocês então, além de cultivar aquelas duas palavras, né? Beleza e paciência, fale sempre das coisas bonitas que vocês têm, das qualidades que vocês têm, e nunca dos defeitos. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, algumas palavrinhas ou frases curtinhas precisam fazer parte do nosso dia a dia, principalmente do casal. Não sei se vocês vão lembrar disso depois, mas olha, uma palavra, Eduardo e Paula, que nós temos que praticar. Por favor. Por favor. Outra palavrinha muito simples, obrigado. Outra palavrinha, perdão, ou me perdoa. E a outra, te amo, te amo. Então são coisas bem simples, mas já demonstrou o seguinte, que quem pratica isso, muito obrigado, por favor, me perdoa, eu te amo, essas coisinhas que parecem às vezes até insignificantes no relacionamento, ajudam a edificar. São coisas pequenas, mas que fazem o casamento ser grande. E naquele dia lá em São Paulo, vocês deram um salto de paraquedas, e hoje vocês estão dando o maior salto da vida de vocês. Esse aqui é o maior salto da vida de vocês. E tem um texto da Bíblia que diz o seguinte, olha só, lá em Gênesis capítulo 2, 24, diz o seguinte, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. O objetivo dessa separação de pai e mãe é se tornar uma só carne. Mas como que pode? Duas pessoas se unem e continuam sendo uma. Parece impossível, parece impraticável.
Mas quando você vai para a Bíblia e você entende que o casamento religioso ele tem um significado muito importante. Muitas pessoas vêm aqui no altar, na igreja, só para fazer uma celebração religiosa, mas aqui o casamento religioso quer dizer que vocês dois, Eduardo e Paula, vocês estão convidando Deus para fazer parte do casamento de vocês. E eu acredito que muitas pessoas deixam Deus aqui e vão embora sem Ele. Eu peço a vocês, hoje vocês estão aqui, o casamento religioso na igreja representa que vocês estão buscando Deus para o casamento de vocês e para Deus nunca se afastar do casamento de vocês. Então não deixe Ele aqui plantado. Quando vocês saírem daqui a pouquinho por aquela porta, leve Deus com vocês, não deixe Ele aqui. Então quando o casal se une e Deus faz parte da relação, aí se torna uma só carne. Então só é possível o casal se tornar uma só carne se Deus estiver presente. Se Deus não fizer presença no casamento, ele nunca vai ser uma só carne. E aí tem outro texto da Bíblia que diz o seguinte, que lá em Eclesiastes, que diz algo interessante. Se alguém quiser dominar um dos dois, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Embora esse texto não está falando sobre casamento, mas ele está falando sobre a união faz a força. Quando se une, quando estão unidos, aí ninguém pode quebrar, ninguém pode acabar com a amizade, com o relacionamento e nem com o casamento. Então, é muito importante vocês entenderem que vocês estão aqui hoje para levar a Deus para o relacionamento de vocês, buscar Deus para o casamento de vocês. O grande pregador Billy Graham, ele dizia o seguinte: a distância que separa o cônjuge de Deus é proporcional à que separa um do outro. Então, quanto mais perto de Deus você estiver, Eduardo, mais perto da Paula você vai estar. E Paula, quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto do Eduardo você vai estar. Aí o casamento se torna uma só carne. Aí o casal se torna uma só carne. Sem Deus é impossível. E aí, um outro texto bíblico que eu gosto muito, Cantares 8:6. Para mim esse é o texto mais importante aqui nesse momento, que diz o seguinte, eu vou ler só a primeira parte. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. Daqui a pouquinho as alianças vão entrar, e eu não sei se vocês tiveram tempo de escrever os nomes nas alianças. Eu tenho aqui o nome da Ellen, e na aliança da Ellen tem o nome Júnior. E aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, é fácil você escrever o nome do Eduardo na aliança. Qualquer pessoa, você vai ali, paga R$50, R$100, né? E a pessoa escreve o nome um do outro na aliança. Mas no coração, ninguém pode. Só Deus. Só Deus. As alianças vão entrar daqui a pouquinho, com o nome de vocês escritos nela. A Bíblia diz aqui, olha só, grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. No anel qualquer um faz, mas no coração só Deus. Só Deus. Por isso que o casamento religioso é tão importante. O casal precisa entender que Deus não pode ficar plantado aqui no altar enquanto eles vão para a lua de mel. Deus tem que ir com eles. E Deus tem que fazer parte da vida deles, do dia a dia deles. Escrever o nome na aliança, qualquer um escreve. Mas no coração, só Deus é capaz. Ok? Então, se vocês puderem esquecer, tiverem que esquecer tudo, não esqueça isso. O casamento cristão não é feito de 2 pessoas, é feito de 3. Deus tem que entrar na parada, Deus tem que entrar na jogada, tá bom? E antes das alianças entrarem, eu queria lembrar com vocês, não sei se vocês conhecem aqui, uma dinâmica com os dedos, com as mãos, que envolve a aliança. Eu queria chamar minha esposa aqui, porque no momento aqui Ellen, por favor, eu vou ter que dobrar os dedos aqui e meus dedos não dobram. Mas não é só os meus não, da maioria dos homens não dá certo, né? As mulheres têm mais facilidade de fazer esse negócio. Quando a gente casa, a gente une família. Aqui é a família Couto e a família Schneider. Eu conheço essas 2 famílias maravilhosas, abençoadas. Inclusive, Eduardo, olha só, o seu avô e a sua avó estão fazendo 53 anos de casados hoje. É um bom exemplo. Pode bater palma. Peço algumas dicas depois, tá? Então, veja bem. Quando a gente casa, a gente une as famílias. Aqui hoje está unindo a família Couto e a família Schneider. Mora tudo aqui perto. Não vai ter problema com o Natal, com o Ano Novo, né? Então, a família Couto está se unindo à família Schneider. Pega a sua mão aí, pega a sua mão.
Coloca a sua mão assim, mais ou menos, essas duas mãos assim, dessa distância uma da outra. Vamos fazer essa dinâmica. Esse dedão representa os seus pais. Esse dedo indicador representa os seus irmãos. O dedo médio representa você. O anelar, o seu cônjuge. E o pequenininho representa os seus filhos. Então, os chineses têm essa tradição. Copiaram aí? Dedão, os pais. Esse dedo indicador, os irmãos. O dedo médio representa você. O anelar, o seu cônjuge. E aqui, o mindinho, os seus filhos. Aí, a família Couto se une com a família Schneider. Acompanha a mão aqui da Ellen, tá vendo? Se une aqui. O que a Bíblia está dizendo, vocês estão conseguindo aí? Bora lá, Eduardo? Eu sei que seus dedos devem ser duros igual os meus, né? Não, mas cola aí, cola a mão aí. Cola a mão assim, igual a Ellen está fazendo aqui. E quando o casal, hoje a família Couto e a família Schneider estão se ligando pelo casamento. O que a Bíblia está dizendo, que cada um de vocês, você, esse dedo aqui, o médio, no casamento, cada um dos cônjuges precisa se ajoelhar diante de Deus e estar prostrados diante de Deus. Então, agora você vai fazer isso aqui que a Ellen está fazendo, olha lá. Se ajoelha aí. Está dando para ver aí? Essa parte que meu dedo não ia conseguir fazer. Tá bom? Aí o Eduardo conseguiu, a Paula conseguiu. Então, olha só. Lembrando que o que essa dinâmica ensina para a gente? Que quando eu me ajoelho no meu casamento, a minha esposa se ajoelha no casamento, e o casamento tem comunhão com Deus, eles têm relacionamento com Deus, essa união, ela é estável, ela é duradoura e ela é forte. Agora, pensa aí, vem aqui um pouquinho, amor. Quando se casa, o Eduardo e a Paula estão se separando dos pais, e isso não é ruim não, é bom, eles precisam separar, né? Aí, separa o dedo aí, separou? Porque quando casa, separa. Aí, quando você casa, também separa dos irmãos. Os irmãos. Você vai separar das suas irmãs, né? A Mariana, a Raquel e os seus irmãos. Rodrigo. É que o Eduardo é mais difícil lembrar dos irmãos, porque é tudo assim. O Leonardo e... É tudo parecido um com o outro, né? Tudo parecido. Então, separa dos irmãos. Separou e conseguiu separar o dedo? Você conseguiu separar o dedo. Quando você casa e depois tem os filhos cada um vão tomar o rumo, não vamos? Separa os filhos aí. Separou os filhos? Agora tenta separar aqui o cônjuge, o dedo do cônjuge. Tenta separar o dedo do cônjuge. Tenta aí, faz força. Você não consegue separar o dedo do cônjuge, que é esse aqui. Se você conseguir, é porque você não está ajoelhado, você não está prostrado. Conseguiu, Paula? Conseguiu, Eduardo? O que essa dinâmica quer dizer para mim e para você? Fica um dedo um pouquinho, Paula. Obrigado, amor. Obrigado. Olha assim, só um pouquinho. O que essa dinâmica quer ensinar para a gente? Eduardo, se você estiver prostrado diante de Deus, ninguém e nem nada pode separar vocês. Paula, se vocês estiverem prostrados diante de Deus dia a dia, ninguém e nada poderão separar vocês. Amém? Nesse momento que vocês vão trocar as alianças, vão colocar as alianças, vocês já são marido e mulher. O voto, a declaração, torna vocês marido e mulher. Às vezes a gente pode fazer a oração antes, pode fazer depois das alianças. Eu queria que vocês pensassem nesse momento, você não é mais o Eduardo da sua mãe, do seu pai, você é o Eduardo da Paula. A Paula não é mais só a Paula do pai e da mãe, é a Paula do Eduardo. E se vocês quiserem trocar as alianças falando alguma coisa um para o outro, tá? Fique à vontade. Eduardo, pode pegar a sua aliança. E lembrando você que é a dela. Agora é mão esquerda, tá? Você quer falar alguma coisa para ela? Pode falar. Olhando nos olhos dela, colocando a aliança. Eu te amo para sempre. Eu prometo estar ao seu lado sempre. E você é o amor da minha vida. Te amo demais, amor. Eu também não sei o que falar, não preparei nada para esse momento.
a gente vai viver muitas coisas juntos. E eu estou muito ansiosa para essa vida com você. Ok. E pode beijar a noiva. Mas agora vamos ter uma oração, tá bom? Uma oração de consagração. Nosso Pai, nosso Deus, nessa tarde, queremos consagrar ao Senhor este casal, Paulo e Eduardo. Queremos colocá-los nas tuas mãos. O Senhor já tem cuidado deles desde quando eles eram criancinhas. E agora o Senhor vai cuidar deles como um casal. Por isso, amado Pai, querido Deus, receba este casal, um novo lar, a mais nova família desta região. Abençoa da maneira muito especial, ó Pai, este casal, Paula e Eduardo. Que o Senhor possa tomá-los nas tuas mãos, dando a eles sabedoria, aumentando a cada dia o amor que eles têm para com o Senhor e para com eles. Que eles possam ser unidos e que eles possam ser um pedacinho do céu aqui na terra, ó Pai querido. Toma este casal nas tuas mãos. Nesta tarde, eu dedico e consagro ao Senhor Eduardo e Paula. Em nome do Senhor Jesus eu peço. Amém. Amém. Então temos aqui, vocês podem olhar para a família de vocês aqui. Temos aqui o mais novo casal desta região, Paula e Eduardo. Pode aplaudir. Ô, Paula, eu queria primeira, tá? Ok, palmas para esse casal lindo.